ou seja, quando o sofrimento psicológico de alguma forma acaba causando o agravamento de uma doença física. Esse processo ele não é consciente e a confirmação de diagnóstico não costuma ser simples, principalmente por se tratar de um diagnóstico de exclusão, ou seja, todas as outras possíveis causas investigadas são excluídas antes. Também chamado de transtorno de somatização, esse processo em que a pessoa costuma apresentar múltiplas queixas físicas em diferentes locais do corpo e não são explicadas por nenhuma doença ou alteração orgânica. As doenças psicossomáticas são causadas por problemas emocionais do indivíduo e representam a ligação direta entre a saúde física e a emocional, ou seja, quando o sofrimento psicológico de alguma forma acaba causando o agravamento de uma doença física. Esse processo ele não é consciente e a confirmação do diagnóstico não costuma ser simples, principalmente por se tratar de um diagnóstico de exclusão, ou seja, todas as outras possíveis causas de uma doença precisam ser investigadas e excluídas antes. As doenças psicossomáticas também são chamadas de transtorno de somatização, ou seja, nesse processo a pessoa costuma apresentar múltiplas queixas físicas em diferentes locais do corpo e que não são explicadas por nenhuma doença ou alteração orgânica. Algumas doenças que podem surgir ou se agravar a partir de um trauma psicológico são, por exemplo, a enxaqueca, síndrome do intestino irritado, alergias alimentares, respiratórias ou de pele, gastrite, impotência sexual e também a infertilidade. Não existe uma causa única para o desenvolvimento de uma doença psicossomática. O seu desenvolvimento depende de uma predisposição pessoal e orgânica, em como o corpo e o psicológico interagem e reagem frente a certas condições ou situações de vida. Algumas outras doenças psiquiátricas também facilitam o desenvolvimento da somatização dessas doenças psicossomáticas, como a depressão, a ansiedade, estresse e situações que geralmente estão associadas ao desenvolvimento, como a sobrecarga profissional, eventos traumáticos prévios, seja na infância ou na vida adulta, vítimas de violência psicológica, física ou sexual, sofrimento psicológico de qualquer tipo, associado à dificuldade de falar sobre o mesmo ou a tendência de se isolar socialmente. São múltiplas as formas e os sintomas que uma doença psicossomática pode manifestar, através seja estes de sintomas físicos ou psicológicos. Os mais frequentes dos psicológicos que temos podemos citar a ansiedade, impaciência, irritabilidade, tristeza, falta de interesse nas atividades diárias e na exaustão. Já nos sintomas físicos nós podemos citar dor e queimação no estômago, sensação de falta de ar ou dor torácica, dores musculares, aceleração dos batimentos cardíacos, dores de cabeça, alterações na visão, insônia, etc. E de que forma podemos prevenir essas doenças psicossomáticas? A prevenção de doenças psicossomáticas ela envolve toda a forma que nos ajuda a lidar com os problemas emocionais, seja através da psicoterapia ou de medidas naturais, como meditação, medicamentos fitoterápicos, etc. A prática regular de atividades físicas, aliada a uma alimentação saudável, também é fundamental para a formação desse bem-estar e do nosso controle emocional. Casos de depressão e ansiedade cresceram mais de 25% no mundo, devido à pandemia do novo coronavírus, de acordo com os estudos publicados. E os resultados mostram que a depressão teve um aumento de 28%, enquanto a ansiedade cresceu 26%. E o que é depressão? Depressão é um transtorno psicológico relativamente comum. Ele é caracterizado por tristeza persistente e falta de interesse em realizar atividades que antes eram consideradas divertidas. E existem diversos tipos de distúrbios de depressão. As mais comuns são o episódio depressivo, a depressão profunda, a bipolar, a distimia, a atípica, a pós-parto, a psicótica, a infantil, a gestacional e a depressão na adolescência. E o que é ansiedade? Ansiedade é um termo geral para vários distúrbios que causam nervosismo, medo, apreensão e preocupação. O aumento da ansiedade é uma consequência devido a diversos fatores, como o rápido crescimento de número de casos e mortes de Covid-19, a instabilidade socioeconômica e a falta de perspectiva do fim de toda essa situação. Então, o que fazer para cuidar da saúde mental e controlar a ansiedade na pandemia? A prática de exercícios físicos ajuda a manter o corpo e a mente ativos. Ter uma boa alimentação equilibrada favorece diversos aspectos da saúde. E criar uma rotina de sono, desligando aparelhos eletrônicos, diminuir a luminosidade do quarto, tomar um chá calmante, ter uma cama confortável, são algumas práticas indicadas. Quando a ansiedade vem,
e se instala, ela me sufoca e me deixa sem ar. É difícil respirar, tudo se torna uma grande confusão. Não consigo entender como eu posso ficar tão mal ao ponto de não querer mais viver. Dói muito, e eu não desejo pra ninguém a dor que eu sinto, o aperto no peito, toda vez que os fantasmas do passado aparecem pra me atormentar. A descoberta de medicamentos é um importante processo do sistema de saúde mundial, com utilidade no tratamento e na cura de enfermidades. No entanto, a automedicação, muitas vezes vista como uma solução para o alívio imediato de alguns sintomas, pode trazer consequências muito graves para a nossa saúde. No Brasil, cerca de 35% dos medicamentos que são adquiridos nas farmácias são por pessoas que estão se automedicando. A disponibilidade de informações na internet fez com que isso fique muito mais fácil das pessoas terem um diagnóstico delas mesmas. E acaba que as pessoas têm uma dor, vão na internet, pesquisam e vão na farmácia para se automedicar. Tem um medicamento que eu vou falar sobre a Ritalina. Esse medicamento ele é um estimulante do sistema nervoso central, indicado para ajudar no tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em crianças e adultos. Mas esse medicamento ele se tornou um uso errado entre a população, porque os adultos eles desejam estudar e permanecer acordados por muito tempo, então esse remédio começou a ser utilizado com mais frequência, digamos assim, para que os adultos pudessem estudar, ter mais atenção e não dormir. Se automedicar pode ser uma consequência muito ruim, porque ela pode levar até a morte ou a automedicação. Porque alguns desses medicamentos, eles podem ser muito fortes ou tomados não para a determinada doença que o remédio ele pode levar até morrer. O uso da Ritalina, por exemplo, como ele é para déficit de atenção, ele é muito usado também para ansiedade e para depressão. Mas esse medicamento, usado erradamente, como atualmente, ele pode fazer com que a ansiedade, o pânico até mesmo, se tornem muito mais frequentes, que venham muito mais à tona. Ou seja, a automedicação ela é muito perigosa e o uso da Ritalina é algo que a população deve utilizar somente mesmo no caso específico, que é a hiperatividade, o déficit de atenção. O farmacêutico tem muito a contribuir na melhoria da qualidade de vida dos pacientes com transtornos mentais, seja para esclarecer dúvidas a respeito da sua doença, seja para viabilizar a aderência no seu tratamento medicamentoso, enfatizar a importância do uso racional dos medicamentos, assim como não praticar a automedicação. No entanto, esse profissional precisa saber lidar com o sofrimento psíquico do doente, entender sua subjetividade, ter consciência de que esses pacientes em questão não precisam apenas de medicação para diminuir os seus problemas, mas necessitam de um apoio psicológico aliado ao paciente. O farmacêutico tem o papel de orientar com o intuito de combater a automedicação. Ele deve estar preparado para atuar na atenção farmacêutica como estratégia para diminuir o uso desnecessário de medicamentos e, dessa forma, melhorar a adesão farmacoterapêutica. O paciente recebe todas as orientações e informações que se fizerem necessárias. É preciso conscientizar o paciente e seu acompanhante quanto à importância dos medicamentos, garantir a segurança e a eficácia dos mesmos.